No quadro A Cannabis no Congresso, eu estou aqui com o deputado Paulo Teixeira para repercutir a resolução do CFM que limita a prescrição do canabidiol para duas patologias bem específicas, e o deputado apresentou um projeto de decreto legislativo para sustar essa resolução. É um instrumento mais adequado, deputado? Ele é um dos instrumentos, mas é adequado. Porque o legislativo ele tem condições de derrubar decretos, resoluções do executivo e também desses órgãos de regulação. Esse é um órgão de regulação profissional. Por que nós precisamos derrubar essa resolução? Porque ela é claramente inconstitucional. Ela viola o princípio constitucional e o artigo 196 da Constituição, que é aquele artigo sobre o direito à saúde. Essa resolução, ela diz que só pode ser prescrito o canabidiol para 3 patologias. Isso impede outras pessoas que tenham outras patologias de receberem medicamentos à base do canabidiol. Aliás, tanto no Brasil quanto no mundo inteiro, a medicina utiliza a cannabis para inúmeras patologias. E eles aqui restringiram. Tem um fato estranho nessa resolução, que é o fato dela ter sido editada exatamente no período eleitoral. Me pareceu como se fosse um ato político eleitoral. Como se o paciente que se utiliza de cannabis ele tivesse uma opção política e não um problema de saúde, não é? Então, aqui no Brasil, como no mundo inteiro, se a pessoa é de extrema direita e tem um Parkinson, ou uma esclerose múltipla, ou um Alzheimer, ou se está se tratando de câncer, ou tratando de AIDS, ou tem um glaucoma, tem fibromialgia, dores crônicas, distúrbio de sono, ele pode ser de extrema direita, ou ele pode ser de extrema esquerda, ou ele pode ser de qualquer espectro, mas ele tem o direito a se tratar com medicamento à base de cannabis. O que fez o Conselho? Restringiu como se a medicina pudesse sofrer esse tipo de restrição. Esse, nós não podemos esquecer, que é o mesmo Conselho que validou a cloroquina. E, para mim, tem aí uma coerência. Isso é, eles transformaram o debate médico num debate ideológico e não num debate científico. O que chama a atenção é que durante a pandemia foi defendida a autonomia do médico, justamente com a prescrição, né, do kit Covid, da cloroquina, e agora a autonomia médica está sendo colocada em xeque, né, deputado? Nós precisamos derrubar. O projeto de decreto legislativo é um instrumento, eu também estou acionando um instrumento judicial, mas nós vamos usar todas as formas de combate para derrubar esse que é um retrocesso, um enorme retrocesso, é quase que fosse uma volta à Idade Média. É lamentável. Agora, deputado, eu ouvi alguns advogados alegando que esse projeto de decreto legislativo não seria um instrumento mais adequado justamente porque susta só atos do executivo e como é um conselho de classe, não estaria submetido à administração pública. Será que não seria a opção, uma ação direta de inconstitucionalidade, uma ação civil pública ou tudo junto ao mesmo tempo? Olha, o projeto de decreto legislativo, ele susta atos do executivo e de órgãos delegatários, regulatórios, que estão, de alguma forma, vinculados ao executivo, né? E por esta razão, eles não são autônomos, eles não estão fora, como se fossem órgãos estranhos à legislação brasileira, né? Então, o legislativo é aquele poder que pode tudo, ele é o poder maior. Agora, nós também utilizaremos outros mecanismos de combate, como eu já disse. Nós vamos utilizar mecanismos judiciais para fazer esse combate. No Supremo? No Supremo, junto ao Ministério Público Federal, enfim, essas medidas estão sendo todas pensadas, planejadas e preparadas.
Inclusive, os pacientes estão se mobilizando para fazer um protesto, um ato silencioso, em frente ao Conselho Federal de Medicina nesta sexta-feira, aqui em Brasília, em São Paulo, na Bahia. O que nós temos que dizer é que a classe médica não merece um Conselho Federal de Medicina como esse, tão negacionista. E a ideia é levar também as pesquisas científicas para o Conselho, entregar realmente as evidências que eles não colocaram na resolução, que eles omitiram. Nos últimos 10 anos, né, deputado, a produção científica sobre cannabis medicinal teve uma explosão. Essa resolução parece ter sido escrita num conselho de negacionistas. Os mesmos que negaram a pandemia, os mesmos que negaram a vacina, os mesmos que pregaram a cloroquina, são aqueles que hoje querem restringir a prescrição medicinal da cannabis. E é importante dizer que o Ministério da Saúde já fornece para alguns estados, inclusive aqui para o Distrito Federal, a cannabis medicinal. Então, coloca uma insegurança jurídica para pacientes médicos, né, deputado? Ilegal a violência em relação aos pacientes e aos médicos.